Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eh, Nós vamos começar agora, então, a nossa sprint de ciência de dados, apresentação da Trimble. O tema que nós vamos abordar hoje é sobre ciência de dados na predição de acidentes, utilizando dados para salvar vidas. Quem vai estar participando desse case aqui comigo hoje é a Daniele Sêncio, a Dani. A gente já vai para as etapas aqui de apresentação. Bom, sou a Daniele, atuo há mais de 14 anos, né, na área de tecnologia e desenvolvimento de software. Atualmente sou líder de equipe e Scrum Master de um time de tecnologia do setor de transportes. Sou formada em ciência da computação, tenho, né, especialização em engenharia da computação e estou concluindo a MBA de gestão de projetos na USP. Eu sou Maria Eduarda Silva, sou formada em gestão de projetos pela UTF-PR. Eu atuo na área de produto já há 8 anos. Atualmente eu sou Product Manager de um time americano no setor de construção dentro da Trimble. Recentemente eu fui eleita agente de transformação em diversidade, equidade e inclusão para a América Latina. E eu sou líder também do Pilar Global de Filantropia e Voluntariado do grupo de mulheres da empresa. Bom, hoje o case que a gente vai abordar que foi desenvolvido pela Trimble Transportation Latam, que é uma das unidades que a gente tem presentes aqui no Brasil. Ela foi desenvolvida pelo nosso time de Data Science, né, pelo time de ciência de dados. E a nossa divisão de transportes, ela trabalha com softwares e hardwares, então câmeras, módulos, sensores, tem um foco muito grande em safety e em produtividade. Então, quando a gente está falando de safety, a gente está falando de segurança, né? O intuito primário desses clientes e também da Trimble é salvar vidas no trânsito, né? Então, ajudar essas empresas a alcançar o acidente zero na operação. Com as nossas soluções, o cliente ele foca em garantir a segurança dos motoristas, monitorar comportamentos indevidos e incidentes através de dados compilados conforme as prioridades de cada empresa. Bom, então, nada disso, gente, seria possível sem a equipe de tecnologia que move a Trimble, tá? Só na equipe de Transportation Latam são mais de 5 squads e 40 analistas. E falando em time, temos o time de ciência de dados, que atua de forma a entender problemas, com estudos e hipóteses, e em seguida traduz o problema em números para fornecer aos outros times, né? Ela é estruturada da seguinte maneira: a gente tem um Product Manager e 3 cientistas de dados. E muito legal, assim, quando a gente está falando de segurança, de safety, né, para quem é dessa área de segurança do trabalho, porque acaba sendo, né, uma relação muito forte com a segurança do trabalho. A gente sabe que a pirâmide, ela está muito presente, né? Nós temos várias pirâmides aí que são utilizadas quando a gente está tratando desse tópico. A gente vai focar especificamente aqui, e que a gente usa muito, né, quando a gente está fazendo desenvolvimentos, especialmente dentro do time de ciência de dados, é a pirâmide de Dupont. Né? Então, a pirâmide de Dupont, ela busca focar na prevenção dos riscos e na prevenção dos acidentes. Então, no seu estudo, né, no estudo de Dupont, ele concluiu que para cada ocorrência de fatalidade, haveriam 30 acidentes com afastamento, 300 sem afastamento, 3.000 incidentes e 30.000 desvios de conduta. Então, por exemplo, um evento de fadiga do motorista, quando o motorista está dando sinais de que ele está fadigado e os nossos sensores, câmeras e equipamentos identificam essa fadiga no motorista. Na gestão de frota, ele deve ser considerado como um item gravíssimo, né? Porque a gente está falando ali de uma vida no trânsito, cuidando de várias outras que estão ali na pista junto com o motorista. E a atuação sobre ele, ela deve ser imediata sobre esse tipo de infração, né? Então, imagine um cochilo de apenas poucos segundos ali. Ele pode, de fato, ser muito fatal, totalmente, porque pensando numa velocidade aí de 80 quilômetros por hora, que é a média aí permitida para veículos pesados, né, o veículo ele vai percorrer 22 metros em apenas um segundo.
Então, imagine um cochilo ou uma piscada um pouco maior ali do motorista naquele momento, de 5 segundos. A gente está falando de mais de 100 metros percorridos completamente às cegas, né, sem que ele esteja atento ou com os olhos abertos. Então, fica evidente, né, que a melhor forma da gente prevenir acidentes é agir sobre a base da pirâmide, né? Então, ao se combater os desvios de comportamento, os acidentes que compõem o topo dela, né, serão diminuídos significativamente. Então, por isso que as ações de segurança na frota, elas vão ser muito bem-sucedidas quando focadas nos comportamentos de risco que levam aos desvios e aos incidentes. Então, aqui eu coloquei até uma das regras, né, da lei da pirâmide de Dupont. Então, quando há um aumento na quantidade de desvios e incidentes, infelizmente, pode-se esperar um acidente mais sério logo em sequência. A gente não consegue prever um acidente, infelizmente, né? Porque os acidentes eles são gerados por uma quantidade muito grande de fatores que a gente não consegue, pelo melhor sensor que exista, a gente não consegue garantir, né, e medir. O que a gente consegue é fazer uma análise para a gente chegar na melhor estimativa que aquilo não ocorra, né? Então, por exemplo, exemplo de alguns incidentes que podem acontecer, né, que a gente consegue medir e que são fatores que podem interferir e ser fatais aí para o acontecimento de eventos nesse sentido. Então, a gente está falando de comportamento dos motoristas, então, tanto do seu motorista, de você, da tua equipe, quanto do seu redor, né? A gente também está falando de comportamento dos pedestres, a gente está falando de falhas mecânicas, a gente está falando de condições da via, a gente está falando também de fatores da natureza, como, por exemplo, chuva e etc. Então, o nosso time de dados, quando foi provocado e instigado, né, para falar sobre essa dor, que é uma dor muito presente no setor de transportes, eles começaram, então, a focar no grau de risco de duas entidades principais, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, que são o motorista, né, e as regiões de perigo. Os cientistas eles aceitaram o desafio e eles utilizaram de dados e cálculos para conseguir identificar tendências, né, maiores ou menores que esses eventos aconteçam. Daqui a pouco a gente vai detalhar como que foi feito esse estudo. Falando da parte de produto, né, a partir dessa provocação, a gente inicia o processo do discovery dentro de produto, né. Então o discovery, ele é essa etapa onde a gente investiga informações, oportunidades e soluções que são valiosas para nossa persona, né, para o nosso cliente. E ao mesmo tempo que são viáveis para a empresa e que estão alinhadas com a estratégia dela, né, isso faz parte de todo bom discovery. E também de entender o problema, antes de pensar em como resolvê-lo, né. Esse é uma grande dor, é um grande problema da área de produto. Muitas vezes o product manager ou o product owner, ele está muito focado, na solução, quando na verdade o que ele deve estar focado é no problema. Só que a gente tem algumas etapas aí que eu sinalizei como são etapas, constantes aí de um processo de discovery, como as hipóteses que acabam surgindo de reuniões de brainstorming, né, de reuniões de chuvas de ideias, de pesquisas com clientes para validar essas hipóteses, de olhar para o mercado, para ver como que o mercado está lidando com essas situações, depois fazer uma classificação e categorização, né, de tudo isso que foi descoberto, que foi elencado, que foi debatido, e partir para análise de dados, né, e comparar com a expectativa que foi coletada dentro das pesquisas. Falando um pouquinho aí mais sobre essa questão do problema, né, e focar na solução, não na solução e sim no problema, o Martin Kagan, né, que é o autor do Inspire, do livro Inspirado, recomendo muito, é um livro coringa aí para quem é da área de produto ou para quem está pensando em transicionar para a área de produto. Ele diz, né, que a gente tem que prestar atenção em 4 grandes riscos que devem sempre permear a jornada de um produto. Então, o primeiro deles é o risco de valor, né? Então, será que os clientes eles vão comprar? Será que eles vão usar, né, o que você está pensando em desenvolver? O segundo é o risco de usabilidade. Então, os clientes vão saber usar ou o seu produto ele é muito complexo, muito difícil?
o risco de execução, então aí já é mais com os engenheiros, né, ou as engenheiras, se eles vão conseguir, de fato, construir um tempo, se eles vão ter habilidades para construir, se eles vão ter tecnologia disponível para que eles possam executar aquele desenvolvimento. E risco de negócio, né, então ele é viável comercialmente? Ele está alinhado com a estratégia da empresa? Então tem sempre que ficar de olho nesses 4 riscos. Uma outra coisa também eu deixei aqui essa frase, né, que é do Uri Levine, que é cofundador do Waze, que é justamente o que eu acabei de falar, né, então apaixone-se pelo problema e não pela solução. Ok, então agora, gente, vamos falar sobre a atuação técnica do time de ciência de dados no projeto, né, de predição de acidentes. Pode passar para o próximo, Duda. Obrigada. Bom, e como executar uma análise, né, que poderia ajudar nessa dor tão relevante do mercado, né? 2 fatores principais foram trabalhados nesse projeto de predição de acidentes, pensando nisso, que é a análise de risco e a região perigosa, né, como a Duda mencionou. Eu vou começar falando da análise de risco, e nele tivemos 2 trabalhos, a análise exploratória, né, dos dados da base da Polícia Rodoviária Federal, para obter a quantidade de quais eventos de maior causa de acidentes, né? Exemplo, os eventos de segurança identificados com maior ocorrência, se foram distração, uso do celular, a fadiga, sem cinto, e o excesso de velocidade, né? E a gente classificou ele em 3 escalas, inclusive. E o segundo trabalho foi o cálculo de risco de acidente, que tinha como resultado se o motorista estava em risco ou não. Utilizamos os eventos da análise exploratória, atribuímos pesos para cada um deles, foi determinado um fator limite de ocorrência desses eventos, né, dentro de 100 quilômetros percorridos. Então, exemplo, se o evento de celular tinha como limite 2 eventos dentro de 100 quilômetros, o risco já era alto de ocorrer um acidente naquela região. E é bom ressaltar, né, que para definir esses pesos, a gente não utilizou nenhuma base confiável, naquela época não existia essa base, né? Então a gente gerou uma hipótese para isso. Tá? No cálculo, é considerado a quantidade de todos os eventos, com seus respectivos pesos, dentro de 100 quilômetros, né, para calcular. E se o resultado desse cálculo for acima de 1, quer dizer que ocorre um risco de acidente ali naquela região. É algo que é bem legal da gente ressaltar, né, Dani, é o quanto a gente se preocupou, né, e a Trimble como um todo se preocupa com a questão da LGPD e a proteção de dados. Eu gosto muito sempre de ressaltar sobre isso. Em todos os nossos projetos, a gente é um dos pontos principais para a gente. Então, a anonimização ou a desidentificação, né, de todos os dados coletados da nossa base de motoristas para a gente criar a nossa escala de grau de risco, de 0 a 100. Né? Então, a Dani vai comentar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas é uma escala em que a nota 0 ela reflete o grau de risco máximo, então de perigo, e a nota 100, ela reflete o grau de risco mínimo, né, de situação ideal. Então, foram tratados de forma a não permitir identificação de motoristas. E a restrição de visualização pelo sistema VFleets, o gestor da frota, ele consegue borrar os rostos dos motoristas e também ceder a visualização dos vídeos somente para colaboradores autorizados. Então, isso é totalmente configurável dentro do nosso sistema. Um outro ponto que é muito relevante de citar é que a Trimble Latam, né, ela conseguiu recentemente a nota mais alta em cybersecurity, né, que é a segurança cibernética, para vulnerabilidades. Então, a gente está com a nota mais alta aí dentro de segurança digital da Trimble. Bom, e falando do outro fator, né, desse projeto, que foi a região perigosa, dentro disso, né, tivemos que levantar as regiões onde ocorriam os mesmos acidentes mais vezes, né, e isso foi dentro da base da Polícia Rodoviária Federal, tá? E com essas informações, montamos um mapa de calor, onde podia ver as áreas mais perigosas, devido à recorrência de acidentes, e as informações de causas desse acidente, inclusive. Então, com isso,
a gente podia visualizar lugares bastante específicos onde ocorrem acidentes frequentes por causa de pedestres na pista ou curvas onde ocorrem muitos acidentes, em dias de chuva, por exemplo, né? E já essa hipótese, ela se baseou somente nos dados de acidentes reais da polícia, né, que eles documentaram, né, e inclusive com as suas recorrências, né, de causas, né, tinha as causas específicas do porquê ocorria esse acidente. Então, foram definidos limiares para cada tipo de causa de acidente, né? Por exemplo, tipo risco de pedestre na pista, a área de 100 metros por 100 metros, com definição de 2 acidentes como limite, e dentro dos últimos 5 anos, né? Então, com essa definição, se nessa região de 100 metros por 100 metros, esse limiar de 2 acidentes dessa categoria de pedestre, na pista, né, ocorresse 2 ou mais vezes nos últimos 5 anos, esse local era determinado como região perigosa, tá? Então, dessa forma, podemos prever que essa região é perigosa e tem alto risco de atropelamento de pedestre, no sentido desse limiar, tá? Bom, para análise exploratória, dos dados que acabei mencionando, foi utilizado muitas técnicas, né, como perguntas simples, né, em relação qual a contagem de causas de acidentes, quais os tipos de veículos que mais aparecem, né, e, além disso, também teve verificação de média, verificação mediana, desvio padrão, plotagem de gráficos, histogramas também que foram utilizados, e, e também uma técnica um pouco mais para o lado de machine learning, né, que tentamos utilizar, foi a clusterização dos dados com K-means, né, que é uma ferramenta. São algoritmos, né, que servem para agrupar dados similares geograficamente, e nesse caso, tentamos usar essa técnica para dizer quais locais têm concentração de acidentes. E aí, gente, aqui está o produto que a gente acabou chegando no final desse processo de discovery, nesse processo de desenvolvimento. Ele é chamado de predição de acidentes, esse é o nome do componente, né? Ele foi lançado em novembro do ano passado, e do tempo do início da provocação que nós recebemos, né, que a área de produto recebeu, até a entrega, foram aproximadamente 12 meses de ciclo, tá? Então, toda essa etapa, né, entre o recebimento da demanda, o discovery, a análise de dados, o desenvolvimento e delivery. O Predição, ele é uma ferramenta comercializada na modalidade add-on, ou seja, ele pode ser comprado de uma forma à parte, né, e ele é usado dentro do nosso principal sistema hoje na Trimble Transportation Latam. Ele é um recurso incrível, né, para monitorar o comportamento de segurança da frota a partir dos dados de telemetria e de sensor de fadiga, né, que a nossa tecnologia registra todo esse histórico de comportamento, então, dos motoristas e das motoristas, né, e atribui essa nota de segurança. Isso ajuda muito a saber quais são, então, esses motoristas e as unidades, né, as filiais, que têm o maior risco ou que estão em rotas inseguras. Um ponto forte da ferramenta é que também ela acompanha a evolução da segurança de acordo com o modelo de gestão. E sucesso, né? Qual foi o sucesso na perspectiva do cliente, quando a gente mostrou e quando a gente conseguiu implantar, né, esse módulo dentro do sistema? Então, a gente teve menor afastamento de motoristas, a gente teve menos desgaste do veículo, a gente teve direção mais segura e consciente, e o gestor ele conseguiu tomar decisões de uma forma mais simples e direta, sem a necessidade de ficar consultando BIs ou consultando um analítico para chegar na tomada de decisão. Tudo isso ficava muito mais simples ali para o gestor de frota poder agir imediatamente. Beleza. E falando de tecnologias, né? Quais as tecnologias que foram utilizadas pelo time, né, de ciência de dados? O Python, né, para desenvolvimento, a linguagem de desenvolvimento principal. Também utilizamos a biblioteca do Python, o Matplotlib, para plotar os gráficos, né?
para essa visualização, conforme eu mencionei, o Jupyter Notebook, na facilitação da análise exploratória, a biblioteca Pandas, para trabalhar com a base de dados, e Postgres também, né, como base de dados, tá? E, além dessas tecnologias, teve uma agregação, né, uma tecnologia que não era essencial, mas que ajudou bastante nas visualizações customizadas e específicas ali durante o projeto, e que no caso foi para a criação do mapa em si, né, é usando a programação web, uma das principais ferramentas aí da programação web como HTML, CSS, JavaScript. E é isso, pessoal. Pessoal, eu espero que esse projeto de dados tenha sido interessante para vocês, assim como ele é para nós, né? A gente preparou esse material para vocês aqui com muito carinho. Aqui nesses 2 QR Codes estão os nossos perfis do LinkedIn, então o meu e o da Dani. Sintam-se à vontade para nos adicionarem ou para fazer qualquer pergunta para a gente lá no LinkedIn. E eu também quero deixar um convite para vocês assistirem a entrevista, que também está nessa sprint, com a Stefânia Radopoulos. A Stefânia, ela é nossa gerente de portfólio para análise de dados dentro da Trimble, que vai estar disponível também nessa semana aqui do evento. Obrigada a você também, Dani, por ter sido uma parceira nessa apresentação. Imagina, obrigada, Duda, obrigada. Até mais. Até.